Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver.
Jesus abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo,
Bom dia, amigos queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, onde sempre transmitimos as nossas reuniões públicas. Hoje, no domingo, nós sempre fazemos as nossas reflexões às 9 horas da manhã. Às quintas-feiras, sempre acontece às 14h30. E às sextas-feiras, nós temos a nossa reunião às 20 horas. Lembrando ainda das 2 reuniões de fluidoterapia, que acontecem às terças-feiras, às 19h30, e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Essas reuniões, elas são endereçadas a todos os enfermos, onde poderemos colocar seus nomes no chat para receber as melhores vibrações de saúde, de equilíbrio. E ainda a reunião que acontece às quintas-feiras, né, às 19h30, que é a prece da saudade para todos os nossos amores que retornaram ao mundo espiritual. Lembrando a todos do like, né, aquela mãozinha que a gente precisa clicar, que quanto mais mãozinha tiver clicado, com certeza nós divulgaremos mais os nossos estudos, as nossas reflexões. Temos ainda na descrição do vídeo, né, todas as informações importantes, como o link do jornal, o link do atendimento fraterno e tantas outras orientações para todos nós, né, que buscamos a cada dia nos esclarecer um pouquinho mais. No estudo de hoje, né, nós teremos, no Livro dos Espíritos, a nossa amiga Rosana Mondaini. Ela vai trazer reflexões acerca da Lei de Liberdade, né? Hoje, em especial, os itens 843 a 850, que fala do livre-arbítrio. E ela também vai fazer a prece inicial, né, lembrando. E logo em seguida, a Cristiane Pedrosa falará do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E ela vai fazer uma reflexão em torno do item 10, que tem o mesmo título, que possamos, ela também fará para a prece final, que possamos aproveitar, né, essas reflexões trazidas pelas nossas companheiras, Rosana Mondaini e Cristiane Pedrosa, e para isso é necessário lembrarmos, né, daquelas orientações com relação ao bom uso do chat. No momento em que as nossas companheiras estiverem trazendo essas reflexões, né, fruto das suas pesquisas, né, que a gente preste bastante atenção e deixe para utilizar o chat no momento das saudações iniciais e nas despedidas, ok? Queremos ainda lembrar daquele momento final, né, que sempre acontece com o GEAL, né, a evangelização infantil, trazido esse momento pelas nossas amigas evangelizadoras, né, assuntos pertinentes à doutrina e bem a nível da criançada, né, elas adoram, porque compreendem bem essa doutrina. Então, que a gente possa aproveitar esta manhã com todas essas reflexões e que tenhamos um domingo de paz, um domingo de muitas alegrias junto a todos os nossos familiares. Que assim possa ser, graças a Deus. Do livro Ceifa de Luz,
Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Indicação fraterna. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Este é o caminho para o necessário burilamento. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo, e tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fujas dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova, e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla, de novo, a bênção do sol. Na convicção de que o erro superado nos ensina a indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, sê fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Não esperes por descanso externo quando não tiveres a paz dentro de ti. Haja o que houver. Não te interrompas na tarefa em execução para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada, e conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Unindo os nossos pensamentos, buscando Jesus em nossa mente e Ele bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho e através desta doutrina. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade bendita. Mas também queremos agradecer aos mentores espirituais da Casa de Miguel, aos mentores espirituais dessa reunião e aos nossos mentores espirituais, que nos ajudam tanto a estar aqui, a buscar Jesus e todo esse ensinamento para podermos juntos caminharmos para frente e para o alto. Te rogamos, Senhor, que fique conosco no decorrer de todo esse encontro e que todos nós possamos ser agraciados com a Tua paz, os Teus bálsamos e a Tua luz. Graça vos damos por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.
bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à reunião pública de domingo do Centro Espírita Miguel. Eu sou Rosana Mondarini, uma trabalhadora da casa. Vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa. Eu tenho cabelo curto, escuro, uso óculos de armação vermelha. Eu tenho a pele clara e estou usando uma blusa vinho listrada de branco. E hoje eu venho mais uma vez trazer as minhas reflexões sobre o Livro dos Espíritos e vai lá do livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. E hoje nós vamos falar um pouquinho das questões 843 a 850, que tem como título Livre-Arbítrio. Os Espíritos nos informam que Deus nos criou simples e ignorantes, no sentido de ignorarmos as suas leis. E à medida que nós vamos evoluindo, tomando consciência das coisas, vamos também adquirindo, ampliando o nosso livre-arbítrio, a faculdade de escolher. Por isso, nós somos os artífices de nós mesmos. Nós somos os construtores, os nossos construtores. Já observaram que fazemos escolhas o tempo todo? Escolhas que podem ser simples, do tipo o que vou comer, o que vou vestir, mas também escolhas mais complexas, do tipo que carreira que eu vou escolher para o meu futuro. Ou não vou escolher carreira nenhuma, né? Sempre vai haver uma escolha. E é através das escolhas que vamos moldando o nosso caráter, nossa personalidade. E é através das nossas escolhas que podemos ser identificados através da nossa maturidade. Quanto mais maduros, melhores escolhas faremos. E para começarmos, aqui na questão 843, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E nenhum de nós é uma máquina. Nós temos, sim, essa liberdade de pensar e liberdade de agir. Sendo que essa liberdade não é 100% de liberdade. Porque aproximadamente nós temos de 5 a 7% de liberdade de pensar e de agir. E nós já metemos os pés pelas mãos. Imagina se nós tivéssemos 100% de liberdade. Não seria muito agradável para nós mesmos, né? Que com certeza iríamos cometer muitos desatinos. E a espiritualidade está sempre nos ajudando, nos intuindo a escolher o melhor para nós, né? E por que isso se dá? Porque nós ainda somos vistos como crianças espirituais. E nós, como pai, educadores que somos, nós não permitimos que as nossas crianças escolham deliberadamente, né? A gente ajuda a elas escolherem. Imagine esses espíritos tão carinhosos conosco, o que eles fazem, né? Nos ajudando a progredir. Na 845, Kardec pergunta: não
constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? E os espíritos responderam: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-los à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. E ele nos orienta que vejamos na questão 361, que nos fala das nossas faculdades morais e intelectuais, onde nos diz que são os dos espíritos que estão nele encarnado, né? Nesse homem encarnado. Quanto mais puro o espírito encarnado é, mais propenso ao bem ele está. E como ele falou aqui, não há arrastamento irresistível, porque justamente nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos pensar antes de escolher. E quando nós temos Cristo como nosso guia e modelo, nós já sabemos um pouquinho do que é o certo, do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal. Então, através desse pouquinho que nós já sabemos, já temos conhecimento, nós podemos fazer as nossas escolhas. Então, elas não vão nos arrastar, né, para o erro, desde que eu tenha a vontade verdadeira de resistir a esse mal. Tipo, bem simples. Eu posso ter a escolha de falar mal ou não da vida do outro. Se eu tenho a minha moral um pouquinho adiantada, ou eu tenho um entendimento um pouquinho do que é ético, do que é bom, do que é certo, e também tenho os ensinamentos do Cristo em mim, o que eu vou fazer? Eu vou escolher falar ou não mal do outro, né? Dependendo da minha vontade, eu vou resistir ou eu vou ceder naquela conversação a falar mal do outro. Então, é a minha escolha. E essa escolha vai estar diretamente ligada à minha moralidade. Bem simples, né, pessoal? Na 846, Kardec pergunta assim: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? Ou seja, um organismo, o corpo físico, exerce alguma influência sobre esses atos, essas escolhas, né? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? E olha o que os espíritos responderam. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhes as manifestações. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade.
Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto de assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que mulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Ou seja, o corpo, ele não nos dá o instinto mal. O instinto mal está no espírito. E se, a não ser que eu tenha uma faculdade mental danificada, aí eu não posso utilizar o meu livre-arbítrio. Mas se eu tenho as minhas faculdades mentais normal, mas tenho um corpo debilitado, com algumas dificuldades de ação, mas mesmo assim eu ainda atuo no mal, não é esse corpo que me dá essa vontade, e sim eu, espírito, que me expresso dessa maneira. O corpo é só um instrumento. Ok? Na 847, Kardec pergunta: da aberração das faculdades, tira o homem o livre-arbítrio? E os espíritos responderam: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como um déspota, no de um escravo ou mal rico de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Como eu disse no slide anterior, ele vem aqui completando o que eu tinha dito, que essa faculdade, a faculdade dele, da inteligência dele, está danificada. Se já está danificada, ela já é fruto das suas próprias escolhas anteriores. Não é uma punição de Deus. Ela é fruto, É como a gente já aprendeu. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu já trago qualquer grau de deficiência mental, isso já demonstra que em algum momento eu fiz escolhas indevidas. E nos chama a atenção para que a partir de agora eu comece a fazer as melhores escolhas. Para quê? Para que eu possa me beneficiar com elas e em encarnações futuras em condições melhores eu estar. Na 848, Kardec pergunta:
servirá de escusa, de desculpa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Ou seja, ele vai poder se desculpar, né? Que ele tomou uma escolha indevida por estar embriagado ou dopado, alguma coisa desse tipo? E olha que os espíritos responderam: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Bem claro, né? As respostas dos espíritos. Mais uma vez, a consequência de sua embriaguez não é uma punição de Deus, e sim uma consequência da sua escolha. Ele não vai poder usar como justificativa tal atitude porque estava embriagado ou porque estava entorpecido. Nada disso. E pelo contrário, ao invés de uma falta, como ele fala aqui, ele cometeu duas. Então ele poderia sim ter escolhido não beber e, consequentemente, não fazer a tal escolha insana, né? Na 849, ele pergunta: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? E eles responderam: o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que o selvagem o é pelos seus atos. Vai diretamente àquele ensinamento do Cristo que nos disse: a quem mais for dado, mais será pedido. Por quê? Porque sabe mais. Isso nós podemos observar na nossa família. Nós que estamos na doutrina espírita, já temos um conhecimento da ética, da moral, que o Cristo nos trouxe de uma maneira muito mais ampla, libertadora, esclarecedora do que os outros. Então, vai ser pedido um pouco mais a quem? A eles que não têm esse entendimento que nós temos, ou a nós que já o temos? Assim também o é com os selvagens, né? A nós que temos acesso ao Pentateuco, a vários estudos, e aquele irmãozinho que está lá no interior, que não tem quase recurso nenhum, mas ele age muito mais instintivamente do que conscientemente. Mas, como ele falou aqui, ele também está usando do seu livre-arbítrio. E muitas das vezes ele tem escolhas melhores do que a nossa. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E nunca esquecer: a quem mais for dado, mais será pedido. Porque será pedido a nós, sim, devido tudo aquilo que já recebemos. E mais uma vez eu reforço: a nossa resposta vai nos dizer em que grau de maturidade nos encontramos.
se ainda somos aquela criança, né, escolhendo, ou se já podemos ser considerados um pouco mais adiantados, um adolescente, né, fazendo essa analogia, um adulto, né, mas sempre baseado nessas escolhas. E para finalizar, a última questão, a 850, ele pergunta assim: a posição social não se constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Será? Vamos ver o que eles respondem? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixai-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então, tudo, seja a condição social que estejamos nós, ela também faz parte, tá, da minha evolução. Porque essa condição social, ela também me traz escolhas. E essas escolhas eu também vou utilizar o meu livre-arbítrio. Lembra lá do ensinamento do Cristo, do óbolo da viúva? Ela estava numa condição social, numa posição social de poucos recursos. Mas mesmo com o que ela tinha, ela escolheu, utilizando o seu livre-arbítrio, em dar ou não dar. E ela fez a sua escolha. E com essa escolha, impulsionou ou retardou a sua condição evolutiva. Assim como nós, seja qual for a nossa posição social, escolher, utilizando o nosso livre-arbítrio, em auxiliar ou não. E esse auxílio, ele não necessariamente vem da moeda, do dinheiro. Porque eu posso escolher ajudar o outro através do quê? Da escuta, através da fala, da atenção, do carinho. Eu tenho outros recursos para auxiliar o irmão. E essa minha escolha é que vai dizer, mais uma vez, porque eu quero mostrar a vocês o quanto a escolha nos diz quem somos. Porque eu posso estar, né, anos e anos na doutrina espírita, que é essa doutrina que tanto nos esclarece, nos liberta e nos consola, eu escolho me revoltar diante do revés que eu tive na vida. Ou eu escolho ser mais consciente, mais indulgente com esse revés. Então, a minha escolha vai sempre definir quem eu sou. Se eu tenho possibilidade de escolher, digamos assim, eu estou em alguma posição e eu tenho a possibilidade de escolher entre ser corrupta e não ser corrupta. Porque a gente, eu não estou falando aqui de político não, tá, gente? Porque a gente acha que corrupto é só o político. Mas não. Se nós formos observar, muitas coisas nós também somos corruptos. É só fazer uma análise, tá?
do que das nossas atitudes. Então eu vejo lá a questão de ser ou não corrupto diante de alguma situação. Veja bem, ela pode ser mínima ou pode ser máxima, abrangente. É a minha escolha, tá? E eu não vou poder me esconder atrás de ninguém, porque, como ele disse ali, eu tenho esse mal, né? A corrupção. Ele não é um mal irresistível, a gente pode resistir a ele, e eu vou ter que decidir. Como eu disse lá no início, nós somos os construtores de nós mesmos. E todas as minhas escolhas, que é o meu plantio, ela vai chegar a hora de ser colhida. Então, se eu plantei chuchu, eu vou colher chuchu. Eu vou ficando por aqui, devido ao nosso tempo, né? Mas deixando sempre o convite para que vocês releiam esse ponto, né? Estudem um pouco mais sobre ele, porque nós sabemos que tinha muito mais a ser falado, mas não temos tempo hábil para isso. Então, que vocês possam fazer ótimas reflexões sobre esse tema, que é de fundamental importância para todos nós. Deixo aqui o meu forte abraço e desejando a todos vocês um domingo maravilhoso. Que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Centro Espírita Miguel no YouTube. Hoje nós trazemos como reflexão do Evangelho as instruções dos Espíritos, finalizando o capítulo 15, item 10, fora da caridade não há salvação, com mais uma mensagem de Paulo de Tarso, o nosso querido apóstolo dos gentios. Meu nome é Cristiane Pedrosa e eu estou muito feliz de passar um pouquinho dessa manhã de domingo com vocês. Vamos lá? Vejamos então que Paulo, cujas mensagens estão em toda a codificação de Kardec e principalmente neste capítulo, trouxe várias epístolas, ou seja, diversas cartas, e essa correspondência era utilizada para facilitar a comunicação, já que as viagens eram longas e normalmente feitas a pé, com as igrejas que por ele haviam sido fundadas, né, com as igrejas cristãs das diversas cidades. Foram, portanto, 14 cartas que estão na Bíblia. 14 cartas de Paulo de Tarso. Vamos ver um pouquinho mais de perto algumas que são importantes para esse capítulo que estamos encerrando hoje e principalmente para o nosso estudo dessa manhã. Bem, dentre as 14 epístolas ou cartas que Paulo enviou, 2 delas foram aos Coríntios, tendo sido a primeira epístola aquela que fala das virtudes teologais, um de seus textos mais conhecidos, que foi musicado, que virou poesia, uma referência para todos quantos acompanham os estudos bíblicos e os estudos doutrinários. Ele nos diz, a partir dessa primeira carta, que o amor
traduzido ora como amor, ora como caridade, né? O amor em movimento ou a caridade, para nós a mesma coisa, nos transforma. E o que seria a caridade, se não essa amorosidade, essa empatia para com o outro? Por outro lado, na segunda epístola aos Coríntios, Paulo nos lembra que a letra mata, mas o espírito vivifica. Talvez nós possamos aqui traçar um vínculo, né, com a própria vida do discípulo de Jesus, quando em sua trajetória, antes ferrenho defensor da lei mosaica, do Código de Hammurabi, no olho por olho, dente por dente, ele perseguia os cristãos e foi inclusive responsável pelo apedrejamento de Estevão. Então é nesse sentido que quando Paulo nos traz essa exortação, esse versículo da carta aos Coríntios, que nós nos pegamos refletindo a respeito de que a máxima espírita fora da caridade não há salvação, tem muito vínculo também com este tema. Porque nos faz refletir que não basta conhecer os textos da codificação kardeciana, não basta conhecer a Bíblia, não basta aprender e ser instruído se não colocamos o amor, a caridade em nossos atos. E quando Paulo traz a força da sua experiência, da sua transformação, ele nos convida a nos vivificarmos com Jesus, a nos colocarmos em ação, a nos colocarmos em trabalho. Vejamos então que a importância aqui dessa máxima espírita é que este lema, fora da caridade não há salvação, não é uma tabuleta que nós penduramos na parede. É muito mais do que isso. É o vínculo que o espírita faz com um trabalho que o transforma, assim como transformou Saulo em Paulo. É quando nós nos colocamos como cartas vivas do Evangelho de Jesus para sermos lidos por aqueles que estão ao nosso redor, como ele diz nessa segunda epístola. É quando nós nos colocamos como exemplo do que foi a trajetória de Jesus no mundo, ao acolhermos os nossos pares, os nossos colegas, os nossos irmãos ao longo da nossa caminhada em vida. Fora da caridade não há salvação, é algo que o espírita deve refletir toda noite. Foram as minhas ações caridosas, as minhas palavras estavam impregnadas de caridade? Será que coloquei caridade em cada ato, em cada pensamento? Será que já tenho eu hoje vínculo com a caridade? E assim, que ao final de cada dia possamos refletir, como nos diz Agostinho de Hipona, nosso querido Santo Agostinho. Se não fui caridoso, o que faltou? Onde posso melhorar? O que preciso ainda transformar em mim para que as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus olhares sejam caridosos?
que possamos sempre refletir no que somos e no que fazemos, para que possamos, a partir de então, sermos transformados e atravessados pela presença de Jesus em nossas vidas. E assim nos diz o nosso texto do Evangelho de hoje. Quem fala com cada um de nós, então, é o nosso querido apóstolo Paulo de Tarso. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Porque a pessoa caridosa, ela impregna todos aqueles que estão ao seu redor com este sentimento de auxílio e de caridade também. É um contágio positivo e ativo, né? Ela nos dá vontade de fazer coisas boas, de fazer o bem. E continuando com o nosso texto, diz mais: nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima de ordem divina. E temos então na caridade o roteiro cristão para a nossa reencarnação. É nela que nos transformamos e que nos vinculamos com Jesus, que nos tornamos médiuns, ou seja, intermediários da presença de Deus na Terra. E continuando o texto do Evangelho, não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem transviará, ou seja, nunca o homem vai se perder no caminho. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Foi o que fizemos ao longo da leitura e das reflexões desse capítulo. Vale reler e ver se já colocamos em prática. Quais são as muitas aplicações da caridade? E assim, ele continua nos instruindo. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Ou seja, não basta agir caritativamente. Reflita a respeito dessa caridade, que ela seja consciente. Porque assim, vejam vocês, não só a caridade vai evitar que a gente pratique o mal, como também fará com que praticamos o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. Ou seja, não basta uma virtude que te mantenha plácido e sereno, sem ação. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna
a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. A inércia, a despreocupação, como diz o texto, ela faz com que a gente se perca do caminho. É como se você visse alguém fazendo algo de ruim do seu lado e dissesse assim: não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Comprometer-se com o bem ao nosso redor, participar da transformação do mundo, essa sim é a atitude que nos vincula a Jesus. Essa sim é a atitude que nos coloca como espíritas. Este sim é o feixe de luz que acendemos ao nosso redor. Essa é a transformação que nos convida Paulo. Essa é a nossa estrada de Damasco. E mais ainda, Paulo diz assim ao final do texto: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Eu, particularmente, vou falar de mim agora, não posso prescindir do estudo do Evangelho, que me exorta a caminhar, que me incentiva a usar da vontade para ser cada vez melhor, das reflexões que Agostinho me traz para que eu possa pensar: fiz o bem hoje? Fui efetivo em minha fala? Que outro rumo eu poderia ter dado para o que fiz? E é nesse sentido que Paulo nos diz: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Então, Paulo demonstra aqui que ele pouco se importa, e Jesus também, com a denominação religiosa de um ou de outro. Isso é cá com a mesquinhez que nós ainda algumas vezes agasalhamos no coração. O verdadeiro discípulo de Jesus se preocupa em ser caridoso e não em julgar ou apontar o caminho que alguém deve tomar. Há ateus que têm atitudes mais cristãs do que nós que caminhamos vinculados a uma religião. Isso é algo a se pensar. Este é o ponto que devemos refletir. O lema é: fora da caridade não há salvação. E como nos disse Paulo, não é que a gente tenha que ser espírita para ser salvo. Por isso não somos proselitistas. Mas é na busca por sermos cada vez mais pessoas de bem, homens e mulheres dignos, que semeiam a bondade onde quer que estejam, que acolhem, que fazem com que o bem, o belo, o bom sejam cada vez mais férteis, disseminando as sementes na reflexão daqueles que andam conosco, sem violentar as consciências daqueles que caminham ao nosso lado, compreendendo que a liberdade de expressão e de conduta, desde que bem alicerçada na moral, basta a qualquer um. Somos nós que aqui estamos
como participantes da doutrina espírita, que precisamos dela. E que possamos compreender que cada irmão tem a sua escolha a respeito de religião. E que a ética e a moralidade possam transcender esses conceitos. Nós encerramos por aqui as nossas reflexões em torno do Evangelho de Jesus e em breve retornamos com a nossa prece de encerramento. Assim seja. Que possamos então, Senhor, mais uma vez, afinal dos estudos da manhã de hoje, agradecer as bênçãos aqui recebidas, a presença da espiritualidade amiga que nos envolve em nossos lares e a certeza de que não estamos sozinhos. Pedimos, Senhor, como diz o nosso querido Espírito João de Deus, pela mediunidade de Chico Xavier, que possamos te levar uma prece que diga assim: Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em nossos lábios e a fé em nosso coração. Sol de amor que nos conduz na vida em que nos agasalhamos, enche nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dá-nos forças, Senhor, no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do nosso dever. Pai, não te esqueças de nós nas bênçãos da compaixão. Guarda-nos em teu coração de paz e amor sem fim. Senhor, continua conosco, que possamos manter o vínculo e as vibrações desse momento de prece ao longo dessa semana e que mais uma vez, Senhor, possamos te dizer muito obrigada por essa doutrina que nos esclarece e nos auxilia a manter o reequilíbrio de nós mesmos. Que o bem e a caridade possam ser o nosso lema, nos orientando a cada passo do caminho. Encerrando a reunião, mas certos de que não ficaremos sozinhos, porque o teu olhar amoroso continua conosco. Nós te pedimos assim, Senhor, dá-nos permissão para findar o trabalho na reunião pública de hoje. Graças a Deus. Chegar aqui ontem descobri uma nova estrada, não sabia ao certo onde iria dar, mas eu sei que em mim tua chama mora, tua voz insiste em me chamar. Sei que posso escutar.
ti. Quantos acertos me trouxeram aqui, não duvido do teu amor, clareia, o teu céu está em mim. A tua luz já raiou, centelha, a vida não tem fim. Quando és meu norte, não temo a morte, pois sei, sou como disseste. Vós sois deuses. Quando és meu norte, não temo a morte, pois sei, sou como disseste. Vós sois deuses. Quem foi que ensinou João de Barro a construir sua própria casinha? Quem foi que ensinou o colibri a voar assim, assim? Papagaio, papiá, puro taco, canarinho, assobiar, coelhinho, saltitar, 1, 2, e meu coração amar. Quem responde é a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai no céu. Quem responde à brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai do céu. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora, com os nossos corações tranquilos e as nossas mentes mais calmas, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos bons espíritos, pedir a permissão para iniciarmos mais um estudo e que nós possamos absorver todos esses conhecimentos que foram preparados com tanto carinho para nós, que nós possamos praticá-los ao longo dessa semana, que nós possamos entender e absorver dentro de nós mesmos o real sentido da caridade, que nós possamos enxergar em nossos irmãos, seja onde eles estiverem, na nossa família, na nossa escola, na nossa rua, que eles são também como nós, filhos de Deus, que
nós possamos ter um olhar para eles mais caridoso, um olhar mais bondoso. E assim, Senhor, conviver melhor com todos eles. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desse estudo. Graças a Deus. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Rafael Gomes, visitador do Geral. Hoje vim falar sobre caridade sem ostentação. Primeiramente, vamos saber o que o Espiritismo diz sobre caridade. Eu vou ler uma pergunta dos Espíritos para a gente saber um pouco mais sobre o que é a caridade. Aqui, a pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? A benevolência, a resposta foi: a benevolência para todos, a indulgência para imperfeições alheias e o perdão para as ofensas. Aí tem ele faz um breve comentário. Eu vou ler um pouco do comentário que tem a ver com o tema. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque tentar amar o próximo e fazer de todo o bem que está ao nosso alcance, que gostaríamos que fizesse nós mesmos. Nesse tal sentido, amar vós aos outros como irmãos. E a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela ordena a nossa indulgência, porque nós temos mesmo necessidade dela. Agora eu vou falar um pouco sobre o que foi dito. Ele fala para ser nosso benevolente. O que é benevolente? É apto de fazer bom para alguém ou para alguém ou para algo. A nossa indulgência, a capacidade de lidar com os erros alheios ou nossos próprios. Por isso que ele fala que a gente tem que ter indulgência com nós mesmos. Porque a gente tem que lidar com nossos erros e o perdão, pra gente ter a capacidade também de perdoar as pessoas. Agora, voltando um pouco ao nosso tema, que é a caridade sem ostentação, que a gente quer passar por esse tema, que a caridade, a gente fazer algo bom para os outros, a gente tem que fazer algo de coração, não para mostrar aos outros, olha como eu sou bom, eu ajudei outra pessoa. Não, a gente tem que fazer a caridade no nosso coração, lá no nosso fundo do nosso coração, com todo o nosso amor. Mesmo que seja algo que seja algo pequeno entre aspas, que pode ser algo que você acha pequeno, mas para outra pessoa pode ser enorme. Como ajudar sua mãe em casa, você pode achar que é algo pequeno, mas sua mãe pode ficar muito feliz por você estar ajudando ela. E pra gente fazer caridade, a gente não precisa ficar se expondo, falando, eu fiz, ou ficar contando, eu fiz tantas vezes. Não, é só fazer algo bom por querer fazer algo bom. A gente não precisa demonstrar aos outros que a gente está fazendo algo bom. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do tema. Eu tentei ser breve, um pouco didático, mas acho que eu consegui passar um pouco da mensagem da caridade sem ostentação. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Olá, hoje eu vou contar a história A Generosidade de Bianca. Bianca havia aprendido com seus pais que toda criança que ama Jesus deve ser generosa. Ela não sabia o que é ser generosa, mas entendia que deveria pensar mais nas outras pessoas do que nela mesma e fazer o bem, sem esperar nada em troca.
perto da casa da Bianca vivia uma senhora idosa que se chamava Margarida. Dona Margarida era viúva e morava sozinha. A casinha dela era bem humilde, toda feita de tábuas e sem nenhum conforto. Bianca tinha muita pena dela. Todos os dias, quando ia para a escola, Bianca passava em frente à casa dela e pensava: preciso ajudar a Dona Margarida. E de tanto pensar e pensar, ela acabou tendo uma ideia. Toda semana, o seu pai lhe dava uma mesada para ela gastar com o que quisesse. Então, ela decidiu que a usaria para ajudar aquela senhora. Chegou ao seu pai e lhe disse: papai, quando o senhor vai me dar a mesada desta semana? No dia de sempre, filha, sexta-feira. O senhor pode me dar um aumento? Aumento? Para quê? Ah, papai, estou com um projeto em mente e preciso de dinheiro. Qual esse projeto misterioso? Pode me contar? Por enquanto é segredo, mas uma coisa vai lhe encher de orgulho. Está bem, confio em você, vou lhe dar o aumento. Bianca pulou no pescoço do pai, beijou e abraçou, muito feliz. Na sexta-feira, que ela recebeu a mesada, logo que saiu da escola, ela passou no mercado, fez uma compra de cesta básica bem recheada e pediu para que entregassem na casa de Dona Margarida. E de longe, ela ficou espiando para ver a reação da senhora. Ela ficou muito feliz, seus olhos brilharam quando viram a alegria da Dona Margarida. Na semana seguinte, ela foi até uma loja e escolheu uma blusa de frio bem bonita para a Dona Margarida, pois o inverno estava chegando. E ela sabia que a Dona Margarida não deveria ter uma blusa de frio, não estaria preparada para o inverno. Ela comprou a blusa, pediu para a moça embrulhá-la para presente e levou até a porta da casa da Dona Margarida. Lá, ela deu uma batidinha e saiu correndo. Ela ficou muito contente quando viu a senhorinha abrir o seu presente, pois os olhos dela ficaram cheios de alegria. Certa sexta-feira, o pai resolveu segui-la, desconfiado, das atitudes estranhas de sua filha, para ver o que estava acontecendo, ver o que a menina estava aprontando. Sem que Bianca percebesse, ele a viu entrar numa loja. Ficou observando pelo vidro da vitrine e a viu comprando um cobertor. Ele ficou pensativo. Falou: o que será que a Bianca vai fazer com esse cobertor? Ela já tem tantos cobertores em casa. Então ele a viu entrando no quintal da Dona Margarida, deixando o embrulho na porta de sua casa, batendo novamente a sua porta e saiu correndo. O pai, então, agiu como se não soubesse de nada. E naquela mesma noite, ele bateu no quarto da filha e perguntou se poderia entrar. Ela disse: sim, papai. Ele sentou-se ao lado dela e começou a lhe contar uma história. A história falava de uma garotinha que amava ajudar as pessoas e por isso era amada por todos. Bianca então disse: papai, é muito bom mesmo ajudar as pessoas. Esse é o meu projeto secreto. Estou usando toda a minha mesada para ajudar a Dona Margarida. Ela é muito pobrezinha e eu fico muito preocupada com ela. Tenho medo de que ela passe frio ou fome. E como ela não tem filhos, vive sozinha, resolvi adotá-la. Então o pai lhe respondeu: filha, bem que você me disse que eu teria orgulho de você. Estou explodindo de orgulho. Você está fazendo uma coisa realmente maravilhosa.
Você acha, papai? Claro. Quanto de sua mesada você está usando tudo em seu projeto? Tudinho. Tudinho. Tudo? Sim, papai. Nada me falta em casa. Tenho de tudo. E por que você não quer que ela veja que é você quem lhe dá os presentes? Porque eu aprendi que devemos fazer o bem sem esperar nada em troca. Assim, se ela não souber quem está lhe dando aquelas coisas, não vai se sentir obrigada em me dar nada. Depois de tudo aquilo, o papai dela resolveu que tinha que ajudar também. Então, os dois criaram uma parceria e passaram a ajudar em segredo, não somente a Dona Margarida, mas as outras pessoas que também precisavam. Olá, criançada! Vocês gostaram da história? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre ela? A generosidade de Bianca conta a história de uma menina chamada Bianca que ficou pensando muito em como ela poderia ajudar a Dona Margarida, uma senhora que morava perto de sua casa. Bianca aprendeu desde cedo com seus pais sobre generosidade. Vocês sabem o que é ser generoso ou generosa? Generosidade é quem se sacrifica em benefício da outra pessoa. É ter bondade. E vimos nessa história que a Bianca com certeza é generosa. De tanto pensar, Bianca teve uma ideia. Vou ajudar a Dona Margarida comprando algumas coisas que ela entendia que a Dona Margarida precisava. Então ela comprou uma cesta básica, um casaco, um cobertor, mas sempre que tocava a campainha da Dona Margarida, ela saía correndo para que ela não a visse. Bianca não esperava nada em troca da Dona Margarida. Só em ver a felicidade no rosto dela ao receber os presentes já deixava ela muito feliz. Tem uma passagem, gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que diz que fazer o bem sem ostentação, ou seja, fazer o bem sem ficar fazendo um alarde, espalhando aquilo sem necessidade, é um grande mérito, que é um sinal incontestável de superioridade moral. E a Bianca praticava a caridade material. E com certeza ela fazia o bem sem ostentar, porque ela não esperava nada em troca da Dona Margarida. Vocês sabiam que existe também a caridade moral? E que essas todos podem praticar, mesmo aqueles que não recebem mesada, igual a Bianca. A caridade moral, ela é a compreensão que todos nós temos defeitos e dificuldades. E que a gente não precisa apontar para machucar uns aos outros, que nós devemos compreender. Pode ser um sorriso, uma palavra de conforto, às vezes um pensamento amigável. Entender que todo mundo tem os seus momentos de dificuldade, inclusive a gente. Mas, voltando para a história, depois de algumas entregas de presentes para Dona Margarida, o pai dela descobriu e ficou muito feliz da sua filha ter essa atitude com a sua mesada e decidiu ajudar também, não só Dona Margarida, mas também todas as pessoas que estavam ali precisando. Viram como o amor contagia? Então vamos nos deixar contagiar também pelo amor, pela generosidade, pela caridade. Seja ela material, com o que você puder, mas também lembramos que existe a caridade moral e essa todo mundo pode fazer. Então, vamos começar agora?
vamos ver uma atividade bem bacana com a tia Daisy. Beijos em todos. Tchau, tchau. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós estamos estudando sobre a caridade, fazer o bem sem ostentação, sem que ninguém saiba. Jesus já diz isso pra gente, né? Vá e não conte a ninguém. Bom, fazer em segredo, ser indiferente aos elogios dos homens, é mostrar uma verdadeira elevação de caráter. Não saber o que a sua mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo é uma imagem que caracteriza uma beneficência modesta, que você é uma pessoa boa. Bom, o homem caridoso, ele faz tudo de modo oculto, não mostra a ninguém. Essa é a verdadeira caridade. Você pode fazer coisas boas para o outro sem ficar se mostrando para todo mundo. Você procura saber quem é que está precisando de ajuda e vai lá e ajuda. Porque já imaginou você precisar de alguma coisa e que bom que alguém foi lá te ajudar, mas essa pessoa ficou tirando um monte de fotos e contando para todo mundo, falando alto o que está fazendo por você. Isso aí não é legal. O legal é você ajudar na calma, sem fazer alarde, sem ficar mostrando para os outros. Infelizmente, o homem está propenso a só pensar em si mesmo. E muitas vezes ele faz isso. Às vezes, ele nem percebe. Mas por que Deus nos deu uma cabecinha para a gente pensar? Para a gente refletir. A gente vai escutando vai estudando o Evangelho logo depois e a gente aprende isso, como a gente está fazendo aqui agora. Eu estudei, agora eu estou passando para vocês, e eu espero que vocês, sempre que tiverem oportunidade de fazer alguma coisa legal, alguma coisa boa, uma caridade para o outro, faça, mas ninguém precisa saber. Como no vídeo, a Bianca tinha uma vizinha que precisava de ajuda, quis ajudar, já que ela podia, porque recebia uma mesada, pediu ao pai e o pai deu um dinheirinho extra para ela. Mas ele também quis saber o que ela ia fazer. E aí, quando ele perguntou por que ela não disse, aí ela, uma criança, ensinando ao próprio pai, que Jesus disse para ir em busca do necessitado, mas não precisava ficar contando para todo mundo. Claro que ela podia até ter contado para o pai, mas ela estava num treino de para não contar a ninguém. Porque muitas coisas a gente aprende de quando a gente é pequeno. Fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar ao outro, ao seu irmão, dando o melhor de si, é a melhor coisa, sem pensar em retribuição, sem pensar que todo mundo vai ficar batendo palmas e tudo. A verdadeira caridade, ela é silenciosa. Os sentimentos que são realmente verdadeiros, ele é calmo, ele é sincero e não precisa de barulho. Bom, mas qual é a mais meritória, a mais merecida de todas as virtudes? Bom, a resposta está no Livro dos Espíritos, na questão 897. Qual é a virtude mais meritória? É o bem que deve ser feito caritativamente, isto é, sem interesse nenhum. Essa é a melhor das virtudes.
E aí Jesus já nos diz, não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Eu falei ainda há pouco, né? Isso tem um estudo no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o item 1. Bom, e como vocês lembram da história, que a Bianca deu um presente para a vizinha dela, eu agora esqueci o nome da vizinha, mas ela deu uma camisa, uma blusa para ela, né? E o que nós vamos fazer? Uma camisa, uma blusa de papel, de origami. Vamos lá? Vocês vão precisar de um lápis de cor ou de uma caneta hidrocor, como queiram. Um lápis, pode até ser caneta, mas eu prefiro lápis. E uma folha, dessas que a gente usa na escola, né? Tamanho A4. Bom, deixa eu abaixar aqui o celular para ficar melhor. Aqui, ó. A folha, aqui, olha, ela aqui, ó, deitada. Você vai dividi-la no meio, dividir não, você vai marcá-la aqui no meio, mede direitinho, passa bem o dedinho, porque o origami é imprescindível que você faça a marcação. Bom, você já fez, então agora cada uma dessas, aqui ó, a ponta tem que vir para essa marquinha. Uma dobra, a outra passa o dedinho, vendo aqui? Agora nós vamos fazer as mangas. Como é que a gente faz as mangas? Essa pontinha aqui, onde tem a dobra, você vai ter que, olha, ela tem que vir para cá. A dobra foi, ó, começando aqui. Aqui é a mesma coisa, a dobra começa a partir daqui. Para você poder fazer a manga da camisa. Passa bem o dedinho. Agora nós vamos fazer a gola. Você vai para o final da folha, você vira para trás uns 2 dedinhos. Olha, vou mostrar. Uns 2 dedinhos. Dobra bem, acho que tá certo. Isso. Aí, agora, você vai virar assim, olha. Mede aqui, ó. Bota o dedinho aqui. Vendo aqui? Pega essa pontinha para chegar até aqui, olha. Usando como medida aqui o seu dedo. Você botou o seu dedinho e a ponta veio até aqui, ó, onde você fez a primeira marquinha. Aqui a mesma coisa. Vai até aqui. Marca bem. Essa parte aqui você puxa para frente e vai encaixar. Vendo aqui a gola, ó? Isso aqui, ó. Vendo aqui? Ela tem que encaixar aqui. Que aí ela prende. E aí você fecha aqui, ó. Passa o dedinho para formar bem o vinco. Deu para perceber, né? Você colocou aqui, ó. Aqui de baixo, ó, que aqui prende a camisa, fica. Tá quase pronta. E agora você pode enfeitar. Vocês lembram que eu mostrei aqui, ó? O lápis eu fiz os botões, ó, as bolinhas pequenas com aqueles 2 risquinhos, né? Por causa dos buraquinhos do botão. Você pode colocar pontinho também. Viu?
Você pode desenhar florzinhas, pontinhos. Eu fiz os pontinhos. Você vai enfeitar a camisa do jeito que você quiser, ok? E aí você oferece para quem você quiser. Bom, eu agora estou com 2 camisas. Uma eu vou dar para minha filha, a outra para minha neta. Então, olha. Beijos, até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos agora à prece, aquietar o coração e agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais da nossa Casa de Miguel, por essa oportunidade de estudo, desses momentos que paramos para pensar, refletir sobre o Evangelho de Jesus. Grande é a energia que estamos recebendo neste momento. Que ela possa então se estender aos nossos lares, abençoando nossos familiares e todos aqueles que neste momento passam pela nossa mente. Que eles tenham um acalento, um conforto espiritual, ou mesmo um alívio para suas dores físicas. Que essas bênçãos nos tragam também coragem e ânimo para prosseguirmos em nossa caminhada com bastante esperança em nossos corações. Obrigada, Senhor, e pedimos permissão para encerrarmos a nossa evangelização de hoje. E que assim seja, graças a Deus.